Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2 desse terceiro trimestre de 2022, onde estaremos aprendendo os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma revista, é um assunto apologético e assaz importante, assaz necessário a abordagem deste assunto, desses temas para a igreja da última hora. E a lição de hoje, a lição de número 2, nós vamos aprender a sutileza da banalização da graça. E a palavra-chave é banalização. E quando falamos em banalização, aí nós vamos... O que é banalização? O que é banalizar? Banalizar é tornar algo que é importante, torná-lo sem importância, despir da importância ou do valor de algo. Isto é torná-lo banal, é torná-lo trivial, é torná-lo comum, é torná-lo pueril. Então estamos vivendo a fase da puerização da graça, a banalização da graça, desvirtuamento da graça. Essa doutrina soteriológica, ela é fundamental para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual e sermos naquele dia arrebatados pelo Senhor e não sermos confundidos. Mas hoje o que estamos vendo é a banalização da graça de Deus. Isso torna o que é banalizar. A pessoa, por exemplo, as pessoas cometem todo tipo de pecado, todo tipo de afronta ao Evangelho, afronta a Deus. As pessoas pecam, as pessoas adulteram, as pessoas prostituem, as pessoas traem, as pessoas fazem todas as misérias. E depois chega para alguém e fala: olha, eu pequei, eu falhei, me ajuda, ora, a pessoa ora, bom, então está tudo resolvido, porque a Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Mas a Bíblia diz o seguinte, que confessa e deixa, porque a pessoa que ela não confessa, ela apenas expõe o que ela está fazendo. Porque expor o que faz e confessar o que faz, há uma certa, no sentido bíblico, no sentido para a salvação, há uma diferença. Eu dizer o que faço, ou eu confessar aquilo que estou fazendo. Eu falar o que faço é uma coisa. Agora, eu confessar com sentimento de arrependimento, com propósito de arrependimento, de alcançar o perdão de Deus, é outra coisa. Porque às vezes as pessoas fazem não para alcançar o perdão de Deus, mas para alcançar a aceitação do seu público, a aceitação do povo aos seus pecados horrendos que nunca foram deixados e nem serão deixados. A pessoa continua na prática, continua no erro. Isto é banalização da graça. E depois fala, se isso não for evangelho, eu tenho que parar de pregar o evangelho. Então pare mesmo, porque esse não é o evangelho da salvação. Esta é uma lição que vai ao ponto desta hipocrisia desta última hora. Então a palavra-chave é banalização desta segunda lição desse trimestre. O textual está na carta aos Efésios, que Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Muitos confundem e trazem muitas coisas errôneas para o ensinamento cristão. Nesta pequena explanação aqui introdutória, o nosso comentarista, ele coloca assim: nesse aspecto pode dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Então, aqui, ela tem sido mal compreendida, mal assimilada e por conta disso, desvirtuada, banalizada, despido a graça da sua virtude natural que lhe é inerente. E isso é o que nós estamos vendo, e o comentário será em torno desse ponto. Nós estamos vivendo aqui uma forma deturpada da graça,
é a graça barateada. É isso que nós falamos aqui a princípio. A nossa lição ela está dividida em 4 pontos. O primeiro dele é compreendendo a graça, o segundo, a graça no contexto bíblico e a graça no contexto da reforma e, por fim, o último ponto, a graça no contexto contemporâneo, nesse contexto atual, que é a aplicação do que for abordado nesses 3 primeiros pontos. Compreendendo a graça. Aqui nós vamos ver, primeiramente, a graça é divina e depois a graça ela é imerecida. Quando fala-se da graça, as pessoas às vezes confundem graça com misericórdia. Graça com misericórdia. Quando nós vamos lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 4, na carta aos Hebreus, nós vamos encontrar algo ali interessantíssimo. Que em toda a Bíblia Sagrada nós não vamos encontrar outro texto senão aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo ou ocasião oportuna. Somente aqui, em todo o texto sagrado, nós vamos encontrar esta expressão trono da graça e de misericórdia. Para entendermos a graça ela é divina, a graça ela vem de Deus, a graça é de Deus, ela é divina. E aqui o escritor aos Hebreus ele fala ao trono da graça e da misericórdia. Trono de graça e trono de misericórdia. O mesmo trono de graça é o mesmo trono de misericórdia. E este trono foi Deus quem tornou ele conhecido aos homens, através de Jesus Cristo. Lá em João, no Evangelho, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua graça como a graça do unigênito do Pai. Ele é o unigênito de Deus, Filho único de Deus. Daí a expressão unigênito, cheio de graça e de verdade. A graça, ela foi manifestada por Jesus Cristo, porque João, no seu evangelho, ele diz: a lei veio por João. A verdade e a graça veio por Moisés. A lei veio por Moisés. A verdade e a graça por Jesus Cristo. Então, vemos aqui a autoridade da graça e o Senhor Jesus como a própria manifestação desta graça e a própria verdade, superior a Moisés, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então, ele foi a manifestação do amor de Deus. O amor de Deus produziu a encarnação de Cristo, que ele veio para morrer na cruz do Calvário para o nosso resgate. Então, graça é o favor imerecido de Deus, aquilo a benesse que não merecemos da parte de Deus, nós recebemos imerecidamente. Isto é graça. E a misericórdia é quando nós falhamos e que nós deveríamos ser castigados pelo erro, pela falha, pela falta cometida. O castigo de Deus, ele é retido, ele não vai na medida que eu e você merecemos. Nós somos punidos por Deus a quem? Se é para ser punido até aqui, o Senhor não chega até ali, ele para aqui, ele para antes. Isto é misericórdia. Quando a punição ela é aquém do merecido. E a graça ela vai além do merecido, que ninguém merece a graça, mas o Senhor nos dá a graça. A graça ela é de Deus. Aí a diferença entre graça e misericórdia. E aqui compreendendo que a graça ela é de Deus
e ela é imerecida. No contexto bíblico, nós vamos ver que todos os homens têm a necessidade da graça. Temos a necessidade. Nós vamos encontrar a primeira vez que aparece graça na Bíblia é lá em Gênesis. E Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Noé foi salvo pela graça, pelo favor imerecido. E esse favor imerecido de Deus para com Noé, preservou a sua mulher, preservou os seus filhos e preservou as suas noras para o reinício do novo repovoamento sobre a face da terra. Agora, quando Deus manda o juízo para Judá, Deus usa lá no profeta Ezequiel, ele diz o seguinte: ainda que no meio deste povo estivesse Daniel, estivesse Noé e estivesse Jó, nenhum deles, ou melhor, somente eles seriam salvos. Nem a sua esposa, nem as esposas, nem os filhos seriam salvos, mas somente eles pela sua bondade. Isso mostra que Noé foi salvo e com ele foi a sua família. Noé recebeu favor imerecido, mas não somente ele, também a esposa, também os filhos e também as noras. Isso mostra a graça de Deus no contexto bíblico, Deus dando além daquilo que o homem merece. Nós podemos entender o seguinte: o primeiro homem, ele de forma livre e voluntária desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Nós vemos aqui que o homem, quando ele peca, ele teve a liberdade de escolha entre o obedecer e o não obedecer a Deus. O Senhor disse a ele: no dia em que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Ou seja, a morte não tinha acesso ao homem, e o homem não poderia morrer. Por quê? Porque ele não tinha o pecado. E se ele não tinha o pecado, a lei do pecado e da morte estava lá, não podia infringir. O dia em que o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele feriu, ele afrontou a lei do pecado e da morte, e aí a morte entrou em toda a raça humana. É que Paulo diz lá em Romanos 3:23, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem em pecado gerou uma geração, e todos que dele foram gerados segundo a carne do pecado, segundo as consequências do pecado, segundo o pecado original. Aí nós vemos o amor de Deus, que não quis o homem totalmente perdido, mas Deus proveu para o homem a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós podemos ver que no contexto bíblico a graça é uma necessidade de todos os homens, por isso ela é entendida, ela é estendida a toda a humanidade. A graça ela é estendida a toda a humanidade. Aí nós vamos entrar para o segundo ponto, para o terceiro ponto da nossa lição, que vai falar a graça no contexto da reforma. O que foi a reforma protestante? O que foi a reforma protestante? A reforma, ela veio por o que motivou a reforma. A motivação da reforma foi o desvio da liderança eclesiástica, que começou a substituir a salvação que era imerecida, que era da graça, pela graça de Deus, por obras. E começou a substituir, dizendo que através das obras o homem poderia adquirir a salvação. E principalmente na Idade Média, os papas da Idade Média provocaram o cisma protestante. Porque lá na Idade Média, eles começaram a criar indulgências, começaram a criar meios e mecanismos para angariar fundos
Então eles começou a vender a salvação. Começou dizendo que quando a moeda caísse na salva, a alma saía do purgatório. Primeiro criaram a figura do purgatório, que a pessoa ficava ali purgando os seus pecados por anos e anos, até chegar à condição, quando pagasse todos os seus pecados ali no purgatório, iria para o inferno. Isso é uma doutrina apócrifa, porque não existe na Bíblia Sagrada. É uma doutrina apócrifa, antibíblica. E assim, então aquelas pessoas que não entendiam, que não aceitavam esta verdade, então trouxeram aqui os ensinamentos. Porque nós temos aquela questão do movimento alexandrino, dos quais os monergistas, né, como de onde veio Orígenes e tantos outros ali, Agostinho. Então eles eram monergistas. Então eles tinham um pensamento diferenciado. Onde passou a espiritualizar o que não era para ser espiritualizado. A Bíblia passou a ser interpretada não de forma literal, mas de forma hipotética. Começaram a criar conjecturas, começaram a criar interpretações diferentes do que diz o texto sagrado. E isso foi desviando a igreja do caminho. Foi desviando a igreja do caminho que o Senhor havia estabelecido. Aí levanta então aquelas pessoas que começou a protestar contra os desvios, e eles foram sendo mortos e perseguidos então pela liderança. Dentre eles John Hus, Jerônimo Savonarola e tantos outros foram queimados na fogueira, foram mortos por conta acusados de herege. Qual era a heresia deles? Querer a verdade do texto sagrado, ipsis literi, como diz a palavra de Deus, e contra as más interpretações. Aí levantou-se aquela bandeira da reforma, os 5 soles da reforma: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Ou seja, a fonte da nossa fé tem que ser somente as Escrituras, A salvação somente através de Cristo, somente pela graça é que podemos ser salvos, somente pela graça, e somente pela fé, é pela fé em Cristo Jesus é que podemos ser salvos. E a quem devemos dar glória? Somente a Deus, e não aos ídolos. Há homens que viveram aqui, homens santos de vida santa, mulheres santas de vida santas, porém elas não são intercessoras. Essas pessoas não são intercessoras por nós diante do Pai. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, Timóteo 2:5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E isto foi o lema, tornou-se o lema da reforma. E quando houve a reforma, houve então alguns pontos. Começaram-se então a estudar a palavra, e veio um grupo de pessoas, por exemplo, em Genebra, estabeleceu-se ali um avivamento no estudo da palavra, na meditação da palavra. Foi onde surgiu ali, com a chegada de João Calvino, e formou-se ali o calvinismo, né? E trouxe ali o ensinamento filosófico da palavra. E depois teve outros movimentos também trazendo ensinamento de avivamento, de oração, buscando graça, buscando revelação de Deus. Aí nós vamos encontrar que houve os arminianos fizeram ali então um acróstico, né? Um acróstico para os 5 pontos fundamentais da salvação. Por quê? Porque os calvinistas também fizeram, no sínodo de Dort, eles colocaram lá tulip, que é tulipa em português, né? Mas em inglês, tulip, com um acróstico das 5 doutrinas básicas do calvinismo. O T é total depraved, inconditional election, o L, limited atonement, I, irresistible grace, e P, perseverance of the saints, perseverança dos santos. Agora, a linha nossa da Assembleia de Deus é armínio-wesleyana,
a linha armínio-wesleyana, a linhagem pentecostal originária da Assembleia de Deus, com base na nossa fé, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós seguimos este ponto armínio-wesleyano. E foram criados também, após a morte de Armínio, após a morte de Armínio, Armínio morreu em 1609, Armínio veio à morte. Mas depois da sua morte, então, foi criado um acróstico também em inglês para combater aquilo que os calvinistas então defendiam. E ali ele coloca o facts, que é fatos, facts, era a sigla em inglês. O F é freed by grace to believe, livre para crer, a graça. Todos nós temos liberdade para crer na graça, que vai combater o ponto 4, irresistível grace do calvinismo. Então nós temos liberdade para crer ou não. O homem tem liberdade de aceitar ou não a fé. O livre-arbítrio que é defendido na nossa linha doutrinária, que é armínio-wesleyana. Um outro ponto, a letra A, é atonement for all. Expiação para todos. Isso aqui vai combater o tópico, o número 3, limited atonement, ou seja, é expiação limitada. Nós temos que entender a diferença entre expiação e redenção. A expiação, Jesus ele morreu por todos, apagando o pecado original. Jesus ele morreu por toda a humanidade. Lá em João 3,16, que todos falam que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos. Então, o Senhor Jesus ele morreu por todos os homens. A expiação do Senhor Jesus é para toda a humanidade. Agora, só será salvo, então expiação é uma coisa, redenção é outra. A expiação foi feita por todos. A redenção é para aqueles que livremente aceitam ou não Jesus. Porque o Senhor Deus não obriga. O Senhor não obrigou os anjos no céu antes da queda, e Deus não obriga os homens aqui na terra. Deus não obriga. Deus deu o livre-arbítrio para decidirmos o querer ou não querer. Então, freed by grace to believe, que é a graça livre para crer, combate o ponto 4. Atonement for all, que é a expiação para todos, que combate o tópico 3 daquele acróstico calvinista, que é expiação limitada. Nós não concordamos com isso. A letra C, conditional election. Eleição condicional. Eleição condicional. Que isso aqui combate o ponto 2. Inconditional election. Ou seja, desde o começo do mundo, segundo a visão calvinista, Deus já escolheu, já sabe quem será salvo. E os demais homens que não foram escolhidos por Deus, por livre vontade de Deus, irão para o inferno. Nascem para a condenação e nascem e vão para o inferno. Isso é inconcebível. Então não precisa pregar o evangelho, porque Deus já vai salvar quem ele achar que deve. Então não precisa se pregar o evangelho. Esta é um erro calvinista crasso, que ofende a palavra de Deus, desmerece o amor de Deus e desmerece o sacrifício de Cristo e banaliza a graça de Deus. Então, essa conditional election, na visão armínio-wesleyana, aponta o quê? Que a eleição, nós temos a liberdade de crer ou não, de aceitar ou não a redenção, de aceitar ou não, nós somos livres para isso. E após isso, então vem a eleição de Deus. Previamente Deus ele sabe quem vai e quem não vai crer. Isso é uma coisa, porque Deus é onisciente. Agora que ele escolhe quem vai e quem não vai, isso é outra coisa totalmente diferente da onisciência de Deus. A letra T, vai falar total depravity, que a princípio parece que é a primeira do acróstico lá do Tulip, que fala total depravity, que é depravação total. Ou seja, sem escolha. O homem não tem escolha para servir a Deus. Eles fecham a porta para a escolha. E no entanto, na visão armínio-wesleyana, a depravação total com capacidade de decisão, de querer ou não servir a Deus, de escolher ou não a servir a Deus. Aí está a diferença. E por fim, a letra S, security in Christ. Security in Christ. O que é isso? O que é isso? Segurança em Cristo Jesus. Facts.
Aí nós vamos o acróstico FACTS, né? Freed by grace to believe, liberdade para crer, atonement for all, ou seja, expiação para todos, conditional election, eleição condicional, total depravity, ou seja, depravação total, mas com a liberdade de escolha, e security in Christ, ou seja, a segurança em Cristo Jesus, que combate o último ponto da TULIP, que é o P. Perseverance of the saints, que ou seja, a perseverança dos santos, que é uma visão também terrível que eles têm, que eles apontam que uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que você faz, vai chegar uma hora que a pessoa, se foi escolhida por Deus, ele vai para o céu. Isso é um erro crasso, E aí nós fechamos no tópico 4, a graça no contexto contemporâneo. Aí nós vemos hoje aqui no contexto contemporâneo, né? Vemos assim um texto que está dizendo aqui, a graça barateada e o valor da graça. A graça é barateada, ou seja, as pessoas, elas cometem, como falamos a princípio, cometem todos os tipos de erro, todos os tipos de pecado, adultera, prostitui, e a prostitui uma vez, 2 vezes, passa 1 ano, 2 anos da prostituição, vai pregando, vai cantando, vai fazendo a obra de Deus e vai enganando a si mesmo. Depois vem na mídia e diz o seguinte, olha, eu pequei, eu errei, mas o Senhor, Ele está pronto para me perdoar, e isso é a graça de Deus, é o evangelho que eu prego. Não, é um evangelho deturpado. Graça de Deus não é isso, estão barateando, vulgarizando, tirando, vilipendiando a graça de Deus. A verdade é esta, estão vilipendiando a graça de Deus, banalizando a graça de Deus. Em resposta a essa vulgarização, essa banalização da graça, Paulo ele dá uma excelente resposta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo 23. Nós fomos comprados por bom preço. A graça é gratuita, mas ela tem um alto preço, um alto valor. A graça não é de graça, ela custou caro, ela custou o sangue de Jesus Cristo. Porque fala lá, o salmista dizia, ninguém pode remir ao seu irmão, porque os seus recursos se esgotariam antes. Os seus recursos se esgotariam antes. Ninguém pode remir a seu irmão. A redenção da nossa alma é caríssima. Ela custou o sangue de Jesus Cristo. Ela custou o sangue de Cristo. Então a graça, ela não é de graça. Ela custou caro. Ela custou caro. A redenção da nossa alma é caríssima. Ela custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação é de graça, mas seu preço custou caro. Custou caro. Aí nós vamos ver aqui o seguinte, a voz passiva do verbo grego indica outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal auristo diz que essa transação foi completa. Em outras palavras, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Impagável com Deus, bem reproduzida no Salmo 85. A nossa dívida não havia como ser paga, mas lá no Salmo 85 nós vamos encontrar quando o salmista ele apresenta o encontro da justiça e da verdade, e ali ele mostra claramente como que foi a nossa redenção. Ele diz o seguinte, no versículo 7 do Salmo 85, no verso 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Misericórdia, castigo aquém do merecido. Mereço até lá, mas o Senhor não me dá o castigo até lá, Ele me dá até aqui, segundo a minha suportabilidade. Escutarei, ó Deus, escutarei o que Deus, o Senhor falar, porque falarei de paz ao seu povo e aos seus santos, para que não voltem à loucura. Paz, porque havia guerra entre o homem e Deus, e Deus veio para celebrar a paz. Daí Jesus, o príncipe da paz.
Versículo 9: certamente que a salvação está perto daqueles que temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Misericórdia e verdade. A misericórdia de Deus mandou a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. E aqui nós vamos ver, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. De Deus a justiça, condenar o pecado, e Jesus paga o preço, e ele aponta a paz para o Pai. Versículo 11: a verdade brotará da terra. Jesus brotou da terra. A justiça olhará desde os céus. Deus dos altos céus olha para a justiça, olha para a verdade que brotou da terra, lá no Calvário. O Senhor diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus estava olhando ali a condenação, o pagamento, a justiça sendo feita no seu próprio filho, que era inocente. Também o Senhor dará o que é bom, versículo 12, e a nossa terra dará o seu fruto. O Senhor quer que na terra, no homem foi feito do pó da terra, que nós venhamos a produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos bons para a glória do Senhor nosso Deus, porque a árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. Há muitas árvores más, árvores frondosas, árvores bonitas diante dos olhos, com grande sombra, com grande imponência, produzindo os frutos venenosos. E concluindo, a justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A graça é de graça, mas não é barata. Não podemos baratear a graça de Deus. Custou caro o sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.